É fato que a inauguração nos estádios é um marco histórico para a história do clube. Junto a isso, automaticamente cria-se uma expectativa de quem entrará na história marcando o primeiro gol do estádio. E é hoje que você vai ver o primeiro gol de cada estádio inaugurado nesse século. Começando pelo mais recente, Arena MRV. No último domingo, dia 27/8/2023, foi inaugurado o estádio do Atlético Mineiro, Arena MRV. O jogo recebeu o Atlético Mineiro contra Santos pelo Brasileirão de 2023. E o primeiro gol foi marcado pelo Paulinho no primeiro tempo. Mas Paulinho! Gol! O jogo terminou em 2-0 com o Paulinho marcando também o segundo gol e dando a vitória para o Atlético. Allianz Parque. A inauguração oficial do Allianz Parque foi realizada no dia 19 de novembro de 2014, numa partida entre Palmeiras e Sport pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para tristeza do torcedor palmeirense, o primeiro gol oficial da Arena foi marcado pelo atacante Ananias do Sport aos 31 minutos do segundo tempo. E ainda deu tempo do Patrick fazer o segundo e decretar a vitória do Sport diante de mais de 35 mil palmeirenses na estreia de sua arena. Neoquímica Arena. Não tão diferente do rival Palmeiras, o Corinthians também não conseguiu estrear em seu novo estádio com a vitória. No dia 18 de maio de 2014, diante de mais de 36 mil torcedores, Corinthians recebeu o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro, onde foi derrotado por 1-0 e o gol foi marcado por Giovani Augusto. Pro Giovani, bateu pro gol! Gol! Que um tempo depois ainda chegou a vestir a camisa do Corinthians e é sempre lembrado por ter feito o primeiro gol da história do Neoquímica Arena. Maracanã. Na época, em preparação para a Copa das Confederações, que logo em seguida o Brasil foi campeão, o Maraca contou com mais de 66 mil torcedores para ser reinaugurado no dia 2 de junho de 2013, oportunidade em que a seleção brasileira encarou a Inglaterra em um amistoso. O jogo terminou empatado por 2-2 e o primeiro gol foi marcado por Fred. Paulinho também marcou pelo Brasil, enquanto Rooney e Oxlade-Chamberlain marcaram pelos ingleses. Estádio Nacional Mané Garrincha. O estádio também estava passando por reformas para receber a abertura da Copa das Confederações. E foi no dia 18 de maio de 2013, há mais de 10 anos atrás, que o estádio foi reinaugurado. E com uma grande festa, o estádio recebeu a final do Campeonato Brasiliense de Futebol. E foi um grande espetáculo, com direito ao hino nacional cantado por Elza Soares, que foi mulher de Mané Garrincha. O lateral direito Bocão, do Brasiliense, foi o autor do primeiro gol do novo estádio. Tá no gol, Bocão, Bocão, Bocão! Depois, Washington e Romarinho selaram a vitória por 3-0 e o Brasiliense foi campeão candango de 2013. Mineirão. Maior palco do futebol mineiro, o Mineirão já recebeu grandes jogos e claramente o local de vários clássicos. Fechado para uma reforma visando a disputa da Copa do Mundo de 2014, o estádio passou a ser utilizado novamente no dia 3 de fevereiro de 2013. E o jogo de reabertura foi justamente o clássico entre Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Mineiro. Na oportunidade, quase 53 mil torcedores foram assistir o jogo e o primeiro gol foi marcado por Anselmo Ramon. Araújo conseguiu empatar o jogo e Dagoberto foi o herói da partida marcando o gol da vitória do Cruzeiro. Arena Fonte Nova. Em 29 de agosto de 2010, a Fonte Nova era demolida, pois 7 torcedores do Bahia morreram em 2007 depois que uma estrutura de concreto do estádio cedeu. Então, 4 anos depois, o estádio reinaugurava, após ser reerguido no mesmo local. Mas agora com status de arena para receber os jogos da Copa de 2014, nada mais justo do que a reinauguração ser um Bavi, o maior clássico baiano e um dos maiores do Brasil. O primeiro gol foi marcado por Renato Cajá, e para felicidade de uns e tristeza de outros, o jogo terminou 5-1 pro Vitória. Arena Castelão. Cara, esse estádio aqui não gosta muito de gols na inauguração, não. A primeira inauguração lá em 1973 foi um 0-0 entre Ceará e Fortaleza. Dessa vez, na reinauguração, não foi nada diferente. No dia 27 de janeiro de 2013, o estádio foi reinaugurado. E de novo um 0-0, dessa vez entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. E o primeiro gol da reinauguração foi marcado pelo pentacampeão Kleberson, do Bahia, numa partida em que o Bahia venceu o Ceará também pela Copa do Nordeste. Kleberson, você entrou para a história! Beira-Rio. Depois de mais de um ano fechado para as reformas, o Beira-Rio teve sua reinauguração oficial em 6 de abril de 2014 no amistoso contra o Penharol e, convenhamos, foi uma grande festa com 2 gols do D'Alessandro. Mas, apesar de tudo isso, o primeiro gol na verdade foi marcado pelo Fabrício.
O primeiro evento teste que marcou a volta do estádio foi um jogo válido pela 8ª rodada do Gauchão em 15 de fevereiro de 2014. O Inter venceu o Caxias por 4-0 diante de 10 mil torcedores. Aí sim, depois disso, eles se programaram para fazer essa festona aí, que foi nesse jogo contra o Penharol. Mas o primeiro gol foi do Fabrício, que falou sem palavras, um estádio de muitos anos, pode falar o que falar, mas agora eu entrei pra história do Inter. O problema é que depois... Antes de prosseguir esse vídeo, eu peço humildemente que você se inscreva no canal, pois deu muito trabalho pra fazer e uma simples ação sua já me ajudaria bastante. Arena da Baixada. Inaugurada em 1999, a Arena da Baixada foi reinaugurada em 2014. No dia 14 de maio de 2014, o Furacão recebeu o Corinthians em um amistoso. E diante de cerca de 30 mil torcedores, Marcelo Cirino fez o primeiro gol da Arena da Baixada. Mas do outro lado, Renato Augusto e Luciano fizeram os gols do Timão, virando o jogo por 2-1. Estádio Newton Santos. Agora conhecido como Tapetinho, com essa campanha incrível do Botafogo no Campeonato Brasileiro, a gente também tem que lembrar das raízes de quando isso surgiu. O estádio foi inaugurado no dia 30 de junho de 2007 com uma partida entre Botafogo e Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi vencido pelo Botafogo por 2-1 e teve Alex Dias do Fluminense como autor do primeiro gol do estádio aos 27 minutos do primeiro tempo. Pelo feito, Alex Dias recebeu o troféu Valdir Pereira, que recebeu esse nome em homenagem ao jogador Didi, que foi autor do primeiro gol do antigo Maracanã. Mas o Botafogo conseguiu ainda virar esse jogo com 2 gols do Dodô. Arena do Grêmio. A celebração de inauguração do novo estádio foi realizada no dia 8 de dezembro de 2012. A principal atração foi a partida amistosa entre Grêmio e Hamburgo, o mesmo clube que o time gaúcho enfrentou no título do Mundial de 1983. Assim também como a maioria dos outros estádios, também houve apresentações artísticas e musicais. Direto ao que interessa, o primeiro gol foi marcado por André Lima. Gol! O Hamburgo conseguiu empatar com o Westermann e aos 87 minutos, Marcelo Moreno fez o gol da vitória gremista. Fato curioso desse jogo é que Helmingson estava nele. Se faltou algum estádio, deixa aí nos comentários. Não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos.